Fala pessoal, vamos agora é, retomar, né, com a continuidade aqui do nosso projeto, que é da API, onde agora vamos tratar de criar nossas migrações. E para criar essas migrações, né, de banco de dados, a gente vai continuar usando essa biblioteca, né, do Type ORM. Eu trouxe aqui algumas coisas pertinentes a essa biblioteca, onde na documentação, né, dessa biblioteca que vocês estão vendo agora, a gente tem algumas informações bastante importantes, como criar, né, as entidades, algumas configurações das entidades, de como utilizar aqui a instalação essa que a gente já fez, né, para poder mexer lá com a configuração do nosso banco de dados. Então a gente já instalou isso aqui. É, a gente vai precisar fazer essa configuração aqui para conseguir usar, né, os decorators aqui, esses metadados aqui da nossa biblioteca. Então a gente vai ter que primeiro configurar isso aqui e, claro, criar alguns diretórios, né? Um diretório é esse aqui, que é o de entidade, onde a gente vai criar essas entidades agora dos nossos modelos de banco de dados, e também o diretório aqui de migrations, né? Para a gente colocar aqui as nossas migrações dentro do nosso source lá do nosso projeto. Então, primeiramente, vamos fazer isso. É, só, olha, só confirmar aqui. Primeiro, a entidade, o entity e o diretório migration. Então vamos criar primeiro esses dois carinhas. Bora lá. Vamos criar aqui um novo diretório. Primeiro é o entity. Criamos o entity. Agora vamos criar também no migration, no singular. Os dois no singular. Beleza. Aqui dentro nós iremos criar algumas entidades. Que entidades são essas? Então eu preparei aqui algumas tabelas para a gente criar como banco de dados, tá? A gente vai usar essas tabelas aqui. É, em primeiro momento, eu vou trabalhar só com essas duas primeiras tabelas, depois a gente vai criando essas outras tabelas aqui. Eu vou deixar essas tabelas para vocês irem fazendo como atividade, tá? Então, primeiro eu vou mostrar como criar essa tabela, criar é, essa essa ligação, né, de um para muitos, colocando também chave estrangeira aqui, a nossa chavinha estrangeira, para poder conectar essa tabela de situações com a tabela de usuários. O que seria essa tabela de situações? Nessa tabela de situações, a gente vai colocar algumas informações referente à situação do nosso usuário dentro do nosso sistema, tá? Então aqui eu criei um ID, onde ele vai ser um int e vai ser a chave primária dessa tabela. Acredito eu que vocês já sabem como é que faz banco de dados. É, nesse momento aqui do curso de vocês, então acredito que vocês já têm conhecimento de como funciona uma tabela de banco. Dentro dessa tabela, então, vamos criar um nome da situação, por exemplo, o ativo, o usuário está ativo, o usuário está bloqueado, o usuário está desativado. Então a gente vai criar essas situações aqui dentro. E também eu vou criar esses dois campos aqui de timestamp para poder registrar, né, quando foi criado essa situação, quando ela foi atualizada, para a gente ter o controle aí de informações dessa tabela aqui. Dito isso, então, também iremos criar essa tabela de usuários, beleza? Nessa tabela de usuários, vamos ter também uma chave primária com o ID, né, sendo um inteiro,
uma chave com tipo inteiro. Chave, essa vai ser um autoincremente, assim como essa daqui, ela vai ser autoincrementada. Então teremos um nome que vai ser um texto, né, um varchar, o e-mail que vai ser um varchar. Também vamos criar o created@ para poder fazer, né, o registro do dia que foi registrado esse novo usuário, e o updated para o dia que foi atualizado o dado. E também a gente vai usar essa chave estrangeira, né, para a comunicação desse banco, dessas duas tabelas. Só fazendo observação, né, que essa ligação entre essas duas tabelas é uma ligação onde a situação é de uma para muitos usuários, tá bom? Então isso aqui é muito importante para que a gente faça o a nossa configuração lá, a nossa entidade, né, de cada tabela que nós iremos criar. Beleza, vamos criar então a entidade situations e a entidade users, tá? Essas duas entidades vamos criar aqui como mostrada no exemplo. Elas têm que ser feitas aqui com o TS, né, o TypeScript. Então beleza, entidade, new file. Então a gente vai ter o users.ts e também teremos o migrations situations, né? Situations.ts, tá? Beleza. Agora vamos começar a fazer as nossas configurações aqui para que a gente consiga usar algumas estruturas de dados, né, metadados, dos chamados decorators. Então a gente vai copiar esse aqui. Deixa eu abrir aqui o nosso test config. Aqui no final a gente vai colocar uma vírgulazinha. Deixa eu só colocar aqui no final. E a gente precisa colocar mais dois tipos de configuração. O primeiro é o resolve JSON module, onde a gente vai habilitar esse cara. E depois a gente vai colocar o módulo resolution, e a gente vai colocar como node, tá? Feito isso, a gente já tem o nosso test config configurado para usar os decorations. Vamos dar um run aqui. npm run start watch. Conexão com o banco de dados realizado com sucesso. O servidor está conectadinho. A porta 8081. Temos que mudar essa porta, hein? Vamos deixar ela mesmo. Depois a gente troca essa porta aqui. Só dar uma olhada aqui para ver se foi isso mesmo que a gente fez. Realmente está na porta 8081. O comum é a gente colocar na porta 8080. Deixa eu atualizar aqui. Vamos para o nosso servidor. Limpar novamente. E beleza. Mudou já para a porta 8080, já que a gente fez essa configuração, né, no nosso projeto. Agora a gente consegue alterar todo o nosso projeto por lá. Feito isso, vamos agora começar a criar, né, as nossas entidades aqui. Lá no nosso documento a gente pode ver aqui que tem, né, como faz aqui
as entidades, né? Vamos copiar isso aqui para a gente começar a fazer nossa entidade através da documentação. Vamos copiar aqui. Essa é a nossa tabela de situações, os situations. A gente vai passar aqui dentro dos situations o nome da tabela, tá? É o mesmo nome que a gente tem aqui em cima. A gente tem um ID aqui. Você vai passar uma exclamação ali para poder parar de dar erro, né? Aqui a gente vai criar as colunas. Lá no nosso diagrama a gente tem o name situation, que é um varchar, o created at, que é um timestamp, e o updated at, que é outro timestamp. Beleza. Bora criar aqui, que é name situation. Name situation. A gente vai passar aqui exclamaçãozinha. Aqui a gente vai passar o create at e o update at. Só confirmar aqui o nome, update at created at. Beleza. Criamos aqui as 3 colunas do nosso banco, né? Agora a gente vai configurar esses dois aqui, porque eles não são strings, né? Eles são datas. Então a gente vai passar um date aqui, outro date aqui. Vou botar um ponto e vírgula aqui para poder só organizar mesmo. Não tem necessidade, mas a gente vai colocando assim mesmo. Nessa linguagem, o ponto e vírgula ele é uma escolha do programador. Beleza. E aqui no nosso timestamp a gente tem que passar a tipagem dele. Então beleza. Aí a tipagem dele a gente vai passar assim, né? A gente vai falar o tipo, onde o tipo é um time stamp, tudo minúsculo. E aí a gente vai passar o horário, né? Então a gente vai pegar por default, vai passar aqui uma função, onde essa função a gente passa uma run function, e aí a gente vai passar um current stamp, tudo maiúsculo, timestamp. Aqui, corrente, timestamp. Beleza. Aqui faltam só 2 pontos. Vou passar essa função aqui para pegar esse timestamp. Vamos copiar isso aqui, porque é bem parecido aqui embaixo. Só que a gente tem que passar um update, né? Um update. E esse update é 2 pontos. Esse cara aqui também. Beleza. Feito isso, a gente já tem aqui praticamente pronto a nossa situation. Nossa função situation. Fizemos a nossa classe de situação. Claro que ainda a gente tem que falar sobre o relacionamento que ela tem com a classe usuários. Vamos criar aqui a classe usuários. Só copiar isso aqui e colar aqui. E aí a gente vai passar um users aqui. A gente vai fazer um user aqui. E aqui, em vez de ser nome situation, vamos dar uma olhada aqui. A gente tem name e e-mail. Aqui a gente tem a chave estrangeira e também o update. Então, vamos só colocar aqui o nome. Botar o nome. O e-mail. Copiar isso aqui e colar. Para o e-mail, a gente tem e-mail.
a gente tem uma configuração personalizada para esse e-mail, porque no nosso banco de dados, esse e-mail ele não pode, como ele vai ser o nosso login, né, do usuário, ele não pode ter repetição, né, para vários usuários. Então aqui a gente vai falar para esse e-mail que ele é um cara único. Então a gente só passa aqui unique true. E aí a gente isso dentro de uma chave. Aí a gente fala que esse cara é único para esse tipo de registro no banco de dados. Feito isso, agora a gente vai criar os relacionamentos dessas duas tabelas, né? Muitos usuários para uma situação e de uma situação para muitos usuários, sem contar também que precisamos fazer o registro da nossa chave estrangeira, que é essa Situation ID ali. Aqui no nosso documento do Type ORM, a gente acha que em relacionamentos há algumas configurações, né, de relacionamentos, onde a gente consegue ver aqui pelo menu essas configurações de muitos para um e de um para muitos, que é o que a gente precisa fazer lá no nosso projeto. Então a gente começa fazendo aqui a nossa configuração muitos para um lá no nosso users, né? Vou colocar aqui no meio e aí a gente só vai passar aqui também. A gente vai apagar esses caras aqui porque agora a gente não vai usar eles mais, né? A gente vai personalizar essas informações aqui para o nosso projeto. Então a gente aqui no caso a gente tem que passar informações de muitos para um, usando a tabela de situação, né? A tabelinha lá que a gente tem de situação. Então a gente chama esse situation aqui, onde a gente passa uma run function, né? De acordo ali com o nosso tutorial. Então a gente vai passar aqui um situation users, que é uma situação para vários usuários. Então a gente vai passar um situation aqui, situation, e aqui a gente vai chamar o situation. Beleza. Mas aqui a gente ainda precisa configurar a nossa chave estrangeira. Então a gente vai passar um join column aqui, join column, onde dentro dessa join column a gente vai passar o name, e o name é situation ID, conforme a gente colocou aqui no nosso diagrama. Beleza. Aqui ainda está com um problema porque ele não achou essa propriedade lá no nosso situation. Então agora iremos fazer a mesma coisa aqui de um para muitos. Então, a gente vai pegar esse exemplo aqui de um para muitos, copiei, colei aqui, e aqui a gente vai passar, né, os usuários. Então a gente vai passar o user aqui, então a gente vai passar outro user aqui, a gente vai passar outro user aqui, a gente vai passar um situation aqui, um users aqui, que é os nossos usuários da tabela user. Isso aqui já faz referência já para o nosso situation
lá na tabela dos usuários. Então a gente já criou aqui a referência de um para muitos e de muitos para um, e também a nossa chave estrangeira na tabela de usuários, beleza?